Bom dia, pessoal. Nós vamos agora corrigir os exercícios conceituais, né? Os exercícios relacionados a questões dissertativas referentes ao capítulo 10, né? Então vamos lá. O número 1 fala o seguinte, qual região europeia ainda mantém elevados índices de homogeneidade demográfica? Justifique. Como você viu na videoaula, existe homogeneidade demográfica e heterogeneidade. Hétero é um prefixo que significa diferente. Então, as nações mais conhecidas do continente europeu, e principalmente nações que colonizaram, são nações que receberam muito desses colonos. Então, o que acontece? Se você for na Alemanha, por exemplo, você vê uma mistura muito grande de raças. Na Alemanha, na França você também vê, na Espanha também até de maneira significativa. Então esses países, a Europa Ocidental é um país onde permeia a heterogeneidade demográfica. No entanto, existem regiões, principalmente países das regiões nórdica e escandinava, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Islândia e por aí vai, que são países que a homogeneidade demográfica é muito grande. É como se você pegasse uma caixinha de fósforo. Quando você abre a caixa de fósforo, não é tudo igual? É isso que acontece. 96% da população norueguesa, por exemplo, ela é nativa. Então, esses países que não colonizaram são países onde nós temos uma homogeneidade demográfica muito grande. Então, se for para você destacar uma região da Europa onde há o predomínio de homogeneidade demográfica, você vai colocar os países nórdicos, ou seja, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e por aí vai, ok? Nessa região. 2. Cite duas questões que envolvem problemas demográficos na Europa. Quando eu falo de problemas demográficos, eu estou falando de problemas relacionados à população. Então, além de citar duas questões, eu vou citar três para você. Primeiro, nós temos questões das minorias étnicas. Minoria étnica, ou seja, é um grupo de pessoas que representam uma pequena parcela da população que não se enquadra ao espaço que ela está ocupando. Um exemplo é do País Basco. O País Basco, a população é pequena se comparada com o restante da Espanha. Então, essa minoria étnica que ocupa o território espanhol e um pouquinho do território da França não se sente pertencente aquele grupo de pessoas do espaço o qual ela ocupa. Isso gera um problema. Outro problema, também que a gente pode ter como exemplo a questão basca, por exemplo, da Catalunha, são as questões do separatismo, ou seja, pessoas que não se sentem pertencentes àquele país, como por exemplo a Catalunha, que está dentro da Espanha, que é um estado da Espanha. Os catalãos, eles não se sentem como pertencentes à nação espanhola, então eles reivindicam o separatismo, tá? Eles querem formar o país Catalunha. Outro problema também são as questões nacionalistas, ou seja, pessoas em países que são intolerantes a imigrantes, aquilo que vem de fora, e isso gera vários problemas relacionados com a xenofobia. Então, três questões que envolvem problemas demográficos: as minorias étnicas, a questão do nacionalismo extremo e a questão dos movimentos separatistas. 3. Por que o separatismo catalão pode representar um problema para a economia espanhola? Gente, a Catalunha, como nós vimos na videoaula, é um estado da Espanha e que há muito vem reivindicando a questão do seu separatismo, da sua independência. E a Espanha de forma alguma quer aceitar. Por que não quer aceitar? Porque a Catalunha ela representa 19% do PIB do país espanhol, da Espanha no caso, né? E Madrid a mesma coisa, 19%, 18,8%, um pouquinho a menos. Então, a Catalunha fica ali juntamente com a região de Madrid como responsáveis por alavancar a economia espanhola. Se a Catalunha sai da Espanha, o PIB da Espanha cai demais, a economia decresce de maneira significativa. Então, o separatismo catalão ele pode representar um problema para a economia espanhola por esse aspecto, porque o PIB vai cair de maneira significativa, ou seja, a riqueza do país, porque a Catalunha representa 20%, ou seja,
1/5 daquilo que é produzido dentro da Espanha. Então é uma questão econômica. 4. Por que o envelhecimento demográfico europeu pode ser um entrave para o desenvolvimento econômico do continente? Nós já estudamos a transição demográfica e nós vimos que existe a última fase chamada implosão demográfica, quando a população idosa cresce de maneira significativa e a população de jovens não consegue acompanhar esse ritmo de crescimento da população idosa. E isso vem ocorrendo em vários países do continente europeu, como Espanha, a Rússia, você tem a França, a Alemanha. E esse envelhecimento demográfico, ele pode gerar um entrave para o desenvolvimento econômico espanhol, no sentido de que, primeiro, a população envelhece e ela tem direito à questão da previdência social. Se nós temos uma população idosa que cresce num ritmo maior do que a população economicamente ativa, nós vamos ter dificuldades, por exemplo, para poder fazer o quê? Para poder pagar, honrar com os custos de quem contribuiu para a previdência social. Além disso, nós temos uma taxa, o envelhecimento da população ele vem acompanhado na Europa de baixas taxas de fecundidade. Ou seja, o número de nascimentos está cada vez menor porque o número de filhos por mulher está baixo. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma falta de mão de obra, ou seja, de população economicamente ativa, para poder movimentar essa economia europeia. E muitas das coisas que vêm, e esse problema ele acarreta outro, porque de uma maneira imediatista, quando falta mão de obra, vários países europeus têm incentivado o processo de imigração, mesmo que a contragosto, porque precisa de mão de obra para trabalhar. E aí essa população imigrante ela vem, trabalha, recebe menos, né? E sofre preconceito por parte da população desse país onde ela chegou. Então, assim, se a gente for ver essa questão do envelhecimento como um problema econômico para a Europa, vai ser por conta da questão de honrar com a previdência social, e como esse problema do envelhecimento ele vem acompanhado da baixa taxa de fertilidade, vai faltar mão de obra daqui a 20, 10 anos nos países para que a economia possa se movimentar. Ok? 5. Quais são as principais alternativas que as correntes nacionalistas têm buscado para solucionar a questão da imigração ilegal e, em parte, da legal? Gente, quando eu falo de corrente nacionalista, eu estou falando daquela população europeia que ela não aceita de forma nenhuma a imigração, ela não vê os imigrantes com bons olhos. Existe uma outra corrente, que é aquela que acha que realmente devemos receber os imigrantes, abrir as fronteiras, porque na verdade nós vivemos num planeta e no planeta nós somos todos humanos, né? No entanto, a questão te pede em relação às correntes nacionalistas. O que essas correntes têm feito para solucionar a questão da imigração? Na verdade, eles estão pensando em fechar as fronteiras. O que essas correntes pensam muito é na questão da deportação imediata. O que é deportação imediata? Chegou um imigrante aqui, principalmente se for ilegal, deporta para o país na hora, manda de volta. Então, uma questão que eles têm defendido é essa, deportação imediata. Nós temos também a contenção por meio da força, ficar uma fiscalização do Estado, ali, uma fiscalização policial nas fronteiras, chegou alguém, a força a gente tira. Tá? A gente não quer aqui no nosso país. São coisas meio fortes, né? E uma coisa que eles estão fazendo, e isso mais com os imigrantes que são legais, que estão legalizados, mas que de uma forma incomoda essa população que é contra a entrada de imigrantes, é a proibição e até mesmo a criminalização das manifestações culturais de imigrantes não europeus. Então, por exemplo, eu moro na Alemanha, tem um imigrante aqui da França. A gente até tolera esse imigrante, porque ele é aqui da Europa, tem um nível cultural aproximado conosco. Quando eu falo nível cultural, é principalmente relacionado à questão de estudos, é uma mão de obra qualificada, então a gente até atura e o francês pode manifestar a cultura dele. Agora, se veio, por exemplo, um imigrante lá de Guiné-Bissau, ou, por exemplo, lá da Nigéria, como eles não são europeus, nós vamos proibir a sua manifestação cultural. Então, assim, para que ele se sinta fora do local, fora da casinha e queira ir embora. Então, assim, são medidas que chegam a chocar a gente por conta da agressividade. Mas, infelizmente, é isso que tem ocorrido lá no continente europeu.
tá? Eu espero que você possa ter compreendido essa parte da matéria. Nas próximas aulas a gente vai continuar com os exercícios contextualizados e na correção ao vivo através do Google Math, ok? Abraço para vocês e até a próxima.